Artigo 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação, no prazo de 10 dias. Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 94 desta lei, o devedor poderá, no prazo de contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada, e caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, inciso 1, conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem, a esse tempo, seus administradores. Inciso 2. Fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para esta finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Inciso 3. Ordenará ao falido que apresente no prazo máximo de 5 dias relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência. Inciso 4. Explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 7º desta lei. Inciso 5. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º desta lei. Inciso 6. Proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, se autorizada a continuação provisória, nos termos do inciso 11 do caput deste artigo. Inciso 7. Determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores, quando requerida com fundamento em provas da prática de crime definido nesta lei. Inciso 8. Ordenará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que procedam à anotação da falência no registro do devedor para que dele conste a expressão falido, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o artigo 102 desta lei. Inciso 9. Nomeará o administrador judicial que desempenhará suas funções na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei, sem prejuízo do disposto na linha A do inciso 2 do caput do artigo 35 desta lei. Inciso 10. Determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido. Inciso 11. Pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido, com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto no artigo 109 desta lei. Inciso 12. Determinará, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral de Credores para a constituição de Comitê de Credores, podendo ainda autorizar a manutenção do comitê, eventualmente em funcionamento da recuperação judicial, quando da decretação da falência. Inciso 13. Ordenará a intimação eletrônica nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. Parágrafo 1º. O juiz ordenará a publicação de edital eletrônico, com a íntegra da decisão
que decreta a falência e a relação de credores apresentada pelo falido. Parágrafo 2º. A intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração pública indireta, dos entes federativos referidos no inciso 13 do caput deste artigo, será direcionada: inciso 1. No âmbito federal, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil. Inciso 2. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, à respectiva Procuradoria-Geral, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. Inciso 3. No âmbito dos municípios, a respectiva Procuradoria-Geral, ou, se inexistir, ao gabinete do prefeito, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. Parágrafo 3º. Após decretada a quebra ou convolada a recuperação judicial em falência, o administrador deverá, no prazo de 60 dias, contado do termo de nomeação, apresentar para apreciação do juiz plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com estimativa de tempo não superior a 180 dias, a partir da juntada de cada auto de arrecadação na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei. Artigo 100. Da decisão que decreta a falência, cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação. Artigo 101. Quem, por dolo, requerer a falência de outrem, será condenado na sentença que julgar improcedente o pedido a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis aqueles que se conduziram na forma prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar indenização dos responsáveis. Seção 5. Da inabilitação empresarial, dos direitos e deveres do falido. Artigo 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no parágrafo 1º do artigo 181 desta lei. Parágrafo único. Fim do período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda à respectiva anotação em seu registro. Artigo 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor. Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis. O 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres. Inciso 1. Assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora, por ele designados, por prazo não superior a 15 dias, após decretação da falência, o seguinte: alínea A. As causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores. Alínea B. Tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas, controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro,
bem como suas alterações. A linha C, o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios. A linha D, os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário. A linha E, seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento. A linha F, se faz parte de outras sociedades exibindo o respectivo contrato. A linha G, suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento, em que for autor ou réu. Inciso 2. Entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo. Inciso 3. Não se ausentar do lugar onde se processa a falência, sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei. Inciso 4. Comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador quando não for indispensável sua presença. Inciso 5. Entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que, porventura, estejam em poder de terceiros. Inciso 6. Prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência. Inciso 7. Auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza. Inciso 8. Examinar as habilitações de crédito apresentadas. Inciso 9. Assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros. Inciso 10. Manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz. Inciso 11. Apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 12. Examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta lei lhe impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o falido por crime de desobediência,